Se você acha que bolo de ninho com morango vende só em datas especiais, deixa eu te mostrar porque esse é um dos sabores que mais conquista clientes. Hoje eu vou fazer ele do começo ao fim e mostrar como eu preparo. E gente, ó, na batedeira eu coloquei aqui 5 ovos, tá? E eu vou colocar também o açúcar e eu vou deixar, gente, os ingredientes separados para depois eu ir adicionando. Daí eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui na batedeira, primeiro eu vou bater os ovos com açúcar, tá? E eu vou colocar 5 colheres de açúcar. A mesma quantidade de ovo vai ser de açúcar, né? 5 colheres de açúcar e 5 colheres de farinha de trigo sem fermento, tá? E eu já vou deixar tudo separadinho aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E as colheres são bem cheias, tá? A gente é uma colher de sopa, tá? Mas eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo em peso, tá? Pesado, né? Porque eu sei que tem muita gente que gosta de fazer. Isso daqui a gente vai bater primeiro, tá? Mas antes eu vou já deixar separado a farinha. Ó, gente, a farinha, vocês têm que ter o cuidado pra não deixar assim a farinha aberta, sabe? Pra ela não pegar umidade. Então a farinha tem um diferencial, sabe? Às vezes a farinha bem assim armazenada faz com que tua massa fique bem levinha, tá? Então, ó, vou colocar 5 colheres de farinha. E as colheres, gente, ó, bem cheia, ó. Ó, cada colher bem cheia de sopa, tá? 3. E importante peneirar a farinha, tá, gente? 4, 5. Junto com a farinha, eu já vou colocar o fermento, tá? Gente, o fermento, tem muita gente que não coloca fermento, tá? Mas eu vejo diferença na massa quando a massa não tem fermento. Por isso eu gosto de colocar, tá? Ó, e eu vou colocar uma colher rasa, tá? Não é uma colher bem cheia, ela é rasa de fermento. E sempre tudo peneirado junto, tá, gente? E na tua massa, é só isso que vai, gente, tá? Geralmente me perguntam nos vídeos, Tati, mas não vai óleo, não vai, né, leite, não. É só isso que vai na massa, tá? A gente vai colocar para bater o ovo e o açúcar primeiro. Bati os ovos e o açúcar. E ele ficou batendo aqui, gente, por cerca de uns quase 5 minutos, tá? E agora eu vou adicionar a farinha aos pouquinhos e eu vou colocar na velocidade lenta para ir adicionando, tá? Eu vou adicionar, gente, na batedeira, mas tu pode fazer de outra forma. Se tu tem um fouet, tu pode ir adicionando com o fouet, entende? E aí tu vai adicionando aos pouquinhos e misturando. Mas também pode fazer assim como eu vou fazer na batedeira. Só não pode colocar na velocidade alta e deixar batendo, sabe? Ela é só para misturar na velocidade lenta. Ó, gente, muito rápido para misturar, tá? Não vou dar nem corte no vídeo para vocês verem como o tempo que eu levei para misturar essa massa. Agora eu venho aqui mesmo com o batedor da minha batedeira. Agora eu venho mesmo aqui com o batedor, ó, da própria batedeira aqui. E só mistura assim, ó, para tirar o que ficou ali no fundo de farinha, sabe? Que ficou grudado ali na bacia da batedeira. E é isso daqui, ó. Essa consistência aí, ó, que ela fica, ó, tá? A minha forma é de 21 centímetros, tá? E ela rende aproximadamente um bolo de 15 a 20 fatias, entende? Se tu vai tirar umas fatias bem generosas, vai render 15. Mas se tu tirar umas fatias não tão generosas, ela vai render umas 20 fatias, tá? Montei a forma e coloquei um papel manteiga, né, no fundo dela.
E aí tu pode só untar ela, tá? Minha forma é de fundo removível. Tu pode untar ou pode colocar o desmoldante, né? E pode untar e enfarinhar. Eu acho que é melhor quando a forma não é fundo removível, tu colocar um papel manteiga embaixo para ficar mais fácil de tu tirar. E eu vou assar, gente, a 280 graus. Não vou ligar o dourador para assar e vou deixar assar essa massa até, né, o tempo dela assar, porque varia muito, tá? Depois eu vejo quanto tempo deu a minha massa para falar para vocês. Mas varia muito de forno para forno, tá? E o importante, tu assar muito bem a massa, ela tem que ter um tempo certo. Não assar demais para não ficar seca e não tirar antes para ela não baixar no meio, tá? Mas eu falo para vocês depois de assada quanto tempo levou. E agora a gente vai fazer o recheio que vai no fogo, tá? O outro recheio que eu vou fazer é com nata, né? E a nata é fria e é batida, tá, gente? E aí, então, eu vou usar um leite condensado e um creme de leite para essa receita. E eu vou abrir. E eu achei uma ideia muito interessante, ó. Abrir a caixinha desse jeito. Na verdade, eu tô fazendo com vocês o que eu aprendi lá no Instagram. Leite condensado, né? A gente acaba utilizando bem tudo que tem dentro da caixa, né? Agora aqui a gente vem com leite pó e eu vou estar colocando 3 colheres de leite em pó. Marca da tua preferência, tá? Aí tudo a frio a gente mistura os ingredientes tudo a frio, né, gente? Depois vai pro fogo. E, gente, no recheio, eu gosto de colocar uma gema peneirada, tá? É opcional, gente, mas eu gosto, né? Porque eu sei que tem pessoas que não querem, não gostam de usar gema no recheio. E não é todo mundo que eu vejo colocar, mas eu gosto de colocar uma gema. Uma gema por cada, né, receita. Se eu for fazer 2 receitas, eu coloco 2 gemas. Porque a gema, gente, ela dá uma consistência ao creme, sabe? Ela deixa o teu creme mais consistente. Então, eu gosto de colocar gema e aí tu faz opcionalmente, tá? Mas eu gosto muito da consistência com a gema. A gema traz uma consistência assim mais rápido ao creme, sabe? Mistura agora. Agora, gente, eu venho com uma caixinha de creme de leite e eu vou usar essa caixinha aqui do creme de leite para colocar uma de leite também, porque eu quero que o meu brigadeiro não fique tão doce e fique mais cremoso. Ó, gente, eu vou colocar o leite porque ele dá mais textura de creme, entende? Não textura de docinho. Quando eu coloco só o creme de leite, um creme de leite, ele fica com uma textura mais pra docinho, entende? E eu quero a textura dele de creme, bem cremosinho, entende? Ele demora um pouquinho mais no fogo quando tu coloca o leite, mas ele dá consistência e fica maravilhoso. Bora mexer lá no fogo esse recheio agora. E agora, gente, eu ligo o fogo alto e depois quando ele estiver ali borbulhando, eu baixo o fogo e continuo mexendo, tá? As vendas acabam saindo de uma paixão por fazer bolo. Tu começa a fazer bolo e tu começa a gostar, se apaixonar, entender os processos sem demora. Tu começa a fazer pra tua família, o pessoal começa a gostar e aí começa a te perguntar se tu faz bolo pra vender. Começa a gente a fazer bolo pra venda, sabe? Ó, gente, nessa consistência aqui, tu já pode desligar o teu creme, tá? Mas aí tu fica mexendo um pouquinho depois que tu desligar a panela, tá? Porque daí ele começa a chegar numa consistência mais firmezinha, sabe? Sempre bom ficar mexendo, sabe? Depois que tu termina de desligar ali, ó. Aí ele já começa assim, ó, a dar o ponto de recheio, sabe? Ó, tá desligada e eu vou ficar por alguns minutinhos aqui ainda mexendo esse creme, tá?
Ó a consistência que ele precisa estar. Aqui. Isso daqui é creme pra bolo, tá? E por isso que eu gosto de colocar o leite, gente, porque ele acaba ficando assim cremoso, tá? Aqui tu vê assim a consistência dele, parece assim que ele não tá firme pra bolo. Mas depois que ele esfria, ele dá uma boa firmada, sabe? E fica cremoso. Por isso que eu gosto de colocar o leite e a gema nesse creme. Gente, a massa tá morninha, sabe? Morna pra fria. E eu vou desenformar ela agora. E já tá quase frio, na verdade tá morninho, morno pra frio. E eu já vou montar esses bolos aqui. E ó, gente, a massa tem que estar morninha pra desenformar ela, tá? E na verdade a minha já esfriou demais. Fui fazer outras coisas e acabou esfriando a minha massa, tá? Mas aí, uma dica pra vocês, ela estando morninha assim, não quente, morninha, fica mais fácil de sair da forma, tá? Mas saiu tranquilinha, né? Saiu bem, ó. Vamos tirar essa forma aqui. Coloquei um papel manteiga embaixo, né? E ó, super fofinha a massa, ó. E ó, a massinha, bem fofinha. Logo, logo nós já vamos montar esse bolo aqui, esperar esfriar bem esse recheio e a massa bem friazinha também. Então, bora montar esse bolo. Eu já deixei tudo separado. E, gente, eu vou usar uma nata batida e eu vou deixar o link do vídeo em que eu ensino passo a passo como bate a massa na descrição do vídeo, tá? E aí eu vou usar também o creme que eu fiz, o creme de brigadeiro de leite ninho. E olha só como ficou essa textura, gente. Maravilhoso. Olha só, depois que ele esfria, ele fica consistente e na geladeira ele pega mais consistência ainda. Mas eu, particularmente, eu gosto de montar o bolo com ele fora da geladeira, tá? E aí eu vou cortar a minha massa em 3 camadas, porque eu vou fazer o recheio, vou rechear ele com o brigadeiro, né, de leite ninho e a nata eu vou colocar morango. Então será 2 recheios, tá? Esses são recheios que mais saem aqui, gente. O pessoal ama esses recheios, meus clientes amam. E eu quero saber de ti se tu está aprendendo a fazer bolo pra vender ou pra tua casa. Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E se tu tem vontade também de vender bolo e não sabe por onde começar, né? Não sabe as formas, não sabe os tamanhos, quantidade de massa, recheios, eu tenho tudo no meu curso de confeitaria completo. Aí eu ensino bolo, doces, salgados, tudo para quem deseja trabalhar e ter uma renda dentro de casa. O link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixado. E agora é só começar a montagem, tá? Eu começo pela nata, eu gosto sempre de colocar a nata ali, né? Por primeiro, porque essa parte depois ela fica pra cima, né? E aí eu coloco uma camada de nata e depois a de morango, tá? Aí até me pergunto, Tati, mas não deveria colocar o morango em contato com a massa? Né, ele não vai soltar água na nata. E não, gente, no chantilly de nata, ele não ele solta água, mas ele fica intacto, entende? Fica assim perfeito, ele não fica desmoronando o bolo, entende? Já que se for no brigadeiro, sim, né? Se tu for botar um brigadeiro, ele direto num creme ou num brigadeiro, daí tu teria que colocar ele em contato com a massa para não ficar realmente ali o teu bolo meio que desmoronando, sabe? Então fica muito tranquilo. Eu costumo sempre montar os meus bolos para os meus clientes assim, fica ótimo, tá? E aí, gente, é só fazendo as camadas, sempre molhando o bolo. Eu vou deixar na descrição do vídeo a minha caldinha de água, tá? Eu faço uma calda de água, mas eu vou deixar ali na descrição a medida para quem deseja, né, aprender a fazer. Na descrição do vídeo vai estar toda a receita do bolo que eu estou montando para vocês, tá? E aí, gente, por último, é a camada do brigadeiro de leite ninho. E olha a textura desse creme maravilhoso. Ele é maravilhoso, gente. Ele fica assim, depois quando ele vai pra geladeira, ele fica firmezinho, sabe?
E aí o bolo fica assim, um bolo cremoso, muito, muito maravilhoso. Inclusive, se tu quiser fazer apenas o bolo de brigadeiro, assim, não colocar nata, colocar o morango, uma camada de morango no brigadeiro já fica ótimo, gente, fica ótimo, sabe? Não, esse recheio não fica doce demais. A gente espalha com uma colher, eu sempre gosto de espalhar com a colher, gente, tá? E última camada, agora eu vou deixar ele gelar no freezer, sabe? No freezer ou na geladeira. Até, inclusive, se tu quiser fazer de um dia pro outro, ele fica melhor, principalmente para quem é iniciante, né? Ah, nunca fez um bolo. Tu faz todo esse passo a passo aí, ó, que eu estou mostrando para vocês e coloca na geladeira de um dia para o outro para te decorar ele. Tu vai ver que ele fica muito melhor, né? Principalmente para quem é iniciante. Eu já sou acostumada, gente, a fazer bolo no dia mesmo, sabe? Deixo ali um tempinho no freezer, mas, né, eu indico pra te deixar fazer de um dia pro outro, fica ótimo, tá? Aí eu passei o papel filme, o plástico filme, pra deixar ele bem armazenado e colocar na geladeira pra gelar, tá? E assim ficou o nosso bolo. E esse é um tamanho muito bom, gente. Ele dá em torno de 2 quilos por aí, esse bolo, tá? Essa quantidade. E a nata, eu esqueci de falar, a nata acaba sobrando. Ela não vai toda uma nata nesse bolo, sabe? Ele acaba sobrando para um outro bolo. E tu pode até, assim, congelar a nata, ela batida, sabe? Ah, sobrou e tu não vai fazer um bolo. Tu pode congelar ela para um próximo bolo, entende? E olha como ficou lindo, gente, esse bolo montado. Agora eu passo a espátula um pouquinho assim pra deixar ele bem, né, bem lisinho, as laterais dele. E molho, tá, gente? Molho. Deixa sempre o teu bolo precisa estar bem molhadinho, tá? Molho com bastante calda. Depois disso é decorar esse bolo, gente, tá? Quem não ama um bolinho, né, gente? Tanto pra família quanto pra aprender a vender, né? Sei que a maior dificuldade quando a gente faz bolo é a parte da decoração, não é a parte da montagem. Mas aí, gente, eu falo pra vocês que é muita prática, né? Praticar sempre que tu puder, assim, ó, fazer um bolo pra tua família, né? Amigos, sempre que tu tiver a oportunidade de fazer bolo, né? Tu faz, sabe? Pratica, porque a gente olha, né? E pensa que não é capaz, mas quanto mais a gente repetir, mais a gente fazer, mais a gente fica experiente perde o medo, sabe, de decorar o bolo, né? Então é uma coisa assim que eu percebi que quando eu comecei era uma das coisas que eu tinha muita dificuldade em decorar o bolo. Montagem até não é tanto, sabe, porque tu monta na forma ali e vai tranquilo, mas a decoração a gente já se sente um pouco insegura, mas esse é meu conselho, faz do jeito que tu conseguir, porque tu precisa treinar muito, tá? E também, gente, tu pode usar bicos. Eu aí estou espatulando esse bolo com glacê. O glacê, gente, eu adoro o glacê, o gosto dele é maravilhoso, né? Porém, ele assim, ó, se tu é iniciante, é bom tu cobrir com chantilly, porque com o chantilly tu consegue deixar ele mais lisinho, tá? E o glacê, gente, tem aqui no meu canal eu ensinando a fazer o passo a passo desse glacê, tá? Mas, se tu não encontrar, logo logo eu vou fazer um novo vídeo mostrando como faz esse glacê passo a passo, tá bom? E daí, gente, como eu falo, é melhor, né, pra quem é iniciante com chantilly, mas tu pode fazer com glacê, tu pode tentar fazer com glacê também, assim como eu estou mostrando. Pode usar também bicos pra confeitar o bolo, sabe? As laterais ali, tu pode fazer um confeito todo de bico, sabe? Todo de bico tu pode fazer, porque daí, quando iniciei, eu fazia só confeito de bico, sabe? Eu não alisava o bolo, assim como eu estou mostrando pra vocês, né? Então, e a minha decoração que eu estou fazendo aí é uma decoração muito simples, muito assim, não é uma decoração muito elaborada. Então, tu vai conseguir replicar aí no teu bolinho, tu for fazer em casa. E aí, quando tu for fazer, fez o bolinho, vem aqui comentar aqui como ficou, o que tu achou dessa receita, tá? Teu comentário aqui no vídeo, ele é muito importante, né? Ajuda o YouTube mandar esse conteúdo para mais pessoas que querem aprender também, tá?
Então eu já peço aí que tu comente, deixe um like e se inscreva no canal se tu gosta desse tipo de conteúdo, tá? Aqui eu compartilho a minha rotina de confeiteira, né? Mostro o dia a dia, como que é na prática, a nossa vida, e também compartilho receitas aqui para quem deseja aprender, tá bom? E olha só como ficou esse bolo. Esse bico que eu estou usando, gente, eu fiz todo no bico 1M, tá? E o bico 1M, ele é um bico muito bom, tu faz vários confeitos com ele. Essa parte aí que eu fiz é umas florzinhas ali, tá? E muito simples, gente, muito fácil, ó. Aí reservei já uns morangos pra colocar em cima do bolo, pra deixar ele bonito, tá? Tu pode usar uma cor, tu pode colorir também o glacê, tá, gente? Como eu falei pra vocês, aqui no canal eu ensino a fazer o glacê passo a passo. E tem muita gente que me manda mensagem que conseguiram fazer, que estão fazendo, e ele é muito gostoso. E, gente, esse foi o resultado do bolo, do nosso bolo, né? E vou cortar pra vocês verem, né? Eu sempre costumo fazer bolo aqui, bolo de encomenda. E dificilmente eu gravo o bolo fazendo assim pra casa. Mas aí, como eu fui fazer esse bolo pra nossa casa, eu resolvi gravar pra vocês o passo a passo, né? Porque daí eu poderia cortar o bolo e mostrar como ficou por dentro. E olha só, gente, como ficou. Esse bolo ficou muito gostoso, né? Aí no vídeo a minha pequena estava já pedindo bolo, bolo, mãe. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, comenta aí. E olha só essa fatia de bolo. É de dar água na boca, gente. Muito fofinho, muito suave. Inclusive, esse bolo, ele é muito suave, sabe? O bolo todo clean, né, gente? Todo branquinho. Gente, eu adoro o bolo desse jeito, sabe? Ele é suave, doce ao mesmo tempo, sabe? Um doce suave. Que o morango, ele quebra muito também, né? Aquele bolo muito doce. E é uma das coisas que os meus clientes aqui, eles elogiam muito o bolo por ser um bolo que não repugna, sabe? Que não é um doce repugnante. E a nata tem também o papel dela aí no bolo com o morango. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijão!